Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, para mim é uma grande alegria estar com vocês em mais uma terça especial da prosperidade, onde toda terça tem um tema novo, uma palestra nova, para que você possa aprender a prosperar. Eu tenho uma missão bem gostosa, bem grandiosa, que é falar sobre o seguinte tema: uma guinada de 360 graus na vida para prosperar. E eu trago a proposta aqui para vocês darem essa guinada de 360 graus na sua vida para que você possa prosperar em todos os sentidos. Para conversar sobre esse assunto, eu vou trazer dois amigos aqui, dois livros fantásticos, que é o livro A Verdade, volume 8, ele traz como subtítulo Fé, só que para mim, eu sempre reforço isso aqui nas palestras com vocês, para mim esse aqui é o manual do empreendedor da Seichonoye. Tem dicas valiosas aqui para que você possa usar o ensinamento da Seichonoye no meio do empreendedorismo. E um outro livro fantástico também, que é Todos Podem Ter Sucesso. Esse livro aqui, ele cumpre com o seu título, faz com que você se conscientize que você pode ter, não só pode, né? Mas como deve ter sucesso na sua vida. Ambos os livros vocês podem adquirir aí na sua localidade, na sua regional, ou também no site da Seichonoye, na livrariavirtual.org.br, e aí você recebe esses e outros livros no conforto da sua casa, né? E aí, vamos lá, uma guinada de 360 graus na vida para prosperar. E aí, toda vez que a gente fala de prosperidade, eu sempre gosto de ressaltar aqui, e às vezes nos lugares que eu vou dar palestra, né, nas APLs, a APL é a Associação Prosperidade Local, ou então nas aulas de New Ciclo, onde nós temos hoje mais de 40 localidades, onde em sala de aula nós ensinamos as pessoas a prosperarem. E aí já acende um alerta em casa, né? Caramba, eu quero fazer essa aula do New Ciclo para aprender a prosperar, que eu quero ganhar dinheiro. E aí é esse alerta que eu gostaria de fazer. Toda vez que a gente fala de prosperidade, nós não estamos falando da prosperidade financeira e material em si. É também, mas principalmente da prosperidade além
da questão financeira e material. Por exemplo, você estar em harmonia, você estar bem em casa com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus pais, com os familiares em si em casa, isso é um tipo de prosperidade. Você está bem em harmonia no seu trabalho, você está bem resolvido profissionalmente, é um outro tipo de prosperidade. Você estar bem com a sua saúde, tanto física como mental, também é prosperidade. E aí, olha só, quanto mais próspero você estiver em casa, no trabalho, consigo mesmo, com a sua saúde, naturalmente essa prosperidade ou esse bem-estar vai se refletir na sua prosperidade financeira e material. Na Seitinoye, a gente fala muito que a sua riqueza financeira e material, ela nada mais é do que sombra da sua evolução espiritual. Quanto mais você evolui espiritualmente, mais o mundo da matéria ou o mundo fenomênico, que é esse mundo em que a gente vive, fica nas palmas das nossas mãos. E aí, por isso que é legal você, toda terça-feira, estar conosco aqui, sempre escutando uma palestra nova, um tema novo, para que você evolua espiritualmente. Ou para que você vá assistir às aulas do New Ciclo, ou que você vá assistir às palestras, participar de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual, seja qual for, temos várias espalhadas no Brasil. E essa Academia de Treinamento Espiritual, esse nome é forte, né? Como assim? Eu vou treinar meu espírito vai sair do meu corpo e aí eles vão treinar? Não, você mesmo, o seu eu carnal estando lá, vai treinar o espírito que está dentro de você, vai reforçar cada vez mais quem você é e para onde você vai e como viver de acordo com a sua essência. De acordo com a sua essência, você vai viver de acordo com a sua divindade. Já que você é filho de Deus, quanto mais você agir como tal, mais você evolui espiritualmente. Quanto mais você evolui espiritualmente, é natural que você tenha harmonia em casa, é natural que você viva bem no seu trabalho, é natural que a sua saúde mental e física esteja bem, e aí é natural que você domine as questões financeiras e materiais. Mas primeiro, você tem que dominar a si mesmo. Isso, essa visão nova, já faz parte dessa guinada de 360 graus na sua vida. Muitas vezes as pessoas perguntam, e ele até comenta aqui no livro, A Verdade, volume 8. Às vezes você dá uma guinada de 360 graus, vai fazer com que você volte ao mesmo lugar, não é verdade? Então eu estou aqui, eu dou uma guinada de 360 graus, eu voltei para o mesmo ponto. Mas qual que é a diferença que a Seitinoye fala? É quando você dá uma guinada de 180, você vai ver o oposto do que você estava vendo antes, vai se redescobrir, vai ter novas experiências, vai ter uma nova maturidade e quando você voltar, você vai voltar com uma nova mente, com uma nova perspectiva de vida, com uma nova maturidade. Então, é esse convite que a gente faz para que você faça essa guinada de 360 graus na sua vida. Ele começa falando o seguinte, está na sua tela: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí muitas vezes a pessoa pergunta assim, caramba, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu tenho que morrer e nascer numa próxima vida? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para poder nascer? Não é nesse sentido. Esse nascer de novo é você ter uma nova mente, uma nova perspectiva, estando nessa mesma vida. Quantas pessoas deram uma guinada na vida só pela forma como ela passou a se ver e a ver a própria vida, a ver o seu futuro e a ver o seu destino. Porque até então ela se via como um amontoado de carne e osso, um amontoado de ser material.
E às vezes, muitas vezes, cheio de problemas, cheio de situações negativas, que muitas vezes esses problemas, essas situações negativas, não nos fazem enxergar uma luz no fim do túnel. Porque você fica apegado à materialidade. E na materialidade, muitas vezes, os nossos problemas não têm solução. Mas, para um filho de Deus, não existe um beco sem saída. Sempre quando estiver num beco sem saída, olhe para o alto e veja a luz. Esse beco sem saída, esse olhar para o alto num beco sem saída, nada mais é do que conecte sua mente a Deus, converse com Deus, faça a sua oração, né? Tenha Deus como sócio, tenha Deus como amigo. Então, quando eu volto a minha mente a Deus e relembro que eu não só sou um ser carnal, mas sim um ser espiritual e, mais além disso, eu sou uma manifestação da vida de Deus, nisso não acende só uma luz no fim do túnel, acende um refletor, acende todas as luzes possíveis para a minha vida e ali nasce um homem de infinitas possibilidades. Por isso que ele fala, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então esse nascer de novo é você se ver como um verdadeiro filho de Deus. E aí ele continua no texto falando o seguinte, nascer de novo é recomeçar tudo com nova visão de vida e do mundo. Na Seichonoye, chama-se isso de guinada de visão ou guinada de 360 graus na vida. Isso está na página 78 aqui do livro A Verdade, volume 8, tá? E aí ele fala o seguinte, com uma guinada de 180 graus, a pessoa se volta para a direção contrária à vida, aquilo que eu falei um pouquinho antes, e não poderá gozá-la normalmente, não poderá usufruí-la. Eu tenho essa vida aqui agora, eu viro as costas para ela porque eu nego, porque eu não gosto, porque o resultado dela não está legal, e aí eu viro. Só que aí eu vou negar a minha vida? Ele fala não. Nessa virada vem uma nova aprendizagem, e aí você volta. E aí ele fala assim, ó, é o caso, se você virar ao contrário e negar essa vida que você vive agora, ele fala assim, é o caso do sábio medíocre, que se torna eremita e se esconde numa montanha. Ah, minha vida aqui não está legal, agora eu vou viver minha vida na montanha, agora eu vou viver uma vida totalmente diferente. E acaba fugindo da própria vida. Isso é, foge da vida. Página 78. Fazendo isso, a pessoa crucifica a própria vida. Contudo, depois da crucificação, deve haver a ressurreição. Quando der mais uma guinada de 180 graus e perfizer 360, ela passará a viver normalmente e não a fugir da vida. Porém, não mais haverá como reino da matéria. Você não veio do reino da matéria, e sim como o reino de Deus. Isso é uma nova vida. Então, conscientize sempre que, embora você viva neste mundo material, esse mundo material ela não é sua essência. Ela é uma parte da sua manifestação. A sua essência, ela veio de Deus. Não à toa, você é filho de Deus e possui todos os atributos de Deus. E aí, por isso que ele continua falando o seguinte, para que você tenha essa visão de 360 graus, é necessário você ter uma visão correta de si mesmo. Ele fala o seguinte, ver você corretamente, é sacudir de si todas as dúvidas a respeito do sucesso, todas as preocupações com o futuro e todos os temores quanto às coisas, pessoas e destino. E aí eu adoro essa última frase que fala o seguinte, o verdadeiro eu, esse eu aí está até em maiúsculo, que é o seu eu verdadeiro, é mais forte do que qualquer obstáculo. Bonito, né? O seu verdadeiro eu é mais forte do que qualquer obstáculo. Em outras palavras, ele fala assim, a sua essência é mais forte do que qualquer obstáculo que você possa estar passando na sua vida.
qualquer que seja. Pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema na saúde, pode ser um problema na empresa, pode ser um problema profissional seu que precisa se encaixar. Tudo isso é manifestação, tudo isso é sombra. Tudo isso que se manifestou até agora na sua vida é o resultado da forma como você se via. Da forma como você se via, você tinha outros hábitos. Esses hábitos trouxeram o resultado que você tem na sua vida hoje. E aí, com uma nova visão, você vai ter novos hábitos e, naturalmente, você terá novos resultados. Então, todos os dias, quando acordar, não acorde reclamando, acorde agradecendo. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade de manifestá-lo nessa vida. E aí começa a agradecer a tudo que lhe acontece na sua vida. Respirou? Obrigado, Deus, pela oportunidade de respirar. Abriu o olho e enxergou? Obrigado, Deus, pela oportunidade de enxergar. Obrigado, Deus, pela oportunidade de andar. Obrigado, Deus, pela minha própria vida, e vai agradecendo a tudo. Porque às vezes, quando a gente se vê como uma simples matéria, já acorda reclamando. Nossa, eu tenho que acordar, por que eu tenho que acordar? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou naquele trabalho? Ou às vezes se questiona por que eu não tenho trabalho? E aí começa, da hora que acorda até a hora que dorme, um monte de ladainha, um monte de reclamações. E aí quando você se vê verdadeiramente como um filho de Deus, sabe que para um filho de Deus só existe sucesso, só existe êxito. E naturalmente as coisas se encaixam como devem se encaixar se você agir naturalmente como um filho de Deus. Por isso que ele fala algo bem bacana a seguir na página 78. Ele fala assim, ó, não importa o tipo de fisionomia que a vida lhe mostra, importa a fisionomia que você encara a vida. Isso é o Schmidt, ele é um pensador alemão, que o mestre Masaharu Taniguchi comenta aqui nesse capítulo, ele fala isso. Não importa que tipo de fisionomia a vida lhe mostra, importa a fisionomia que você encara a vida. É um espelho. Tudo aquilo que você dá, volta para você. E aí ele traz outras frases que ajudam eles a elucidar isso. Está na sua tela, ele fala assim, tanto o Seichunei como o budismo, fala que o mundo como manifestação da mente, o mundo é um espelho da mente. Tanto a Seichunei como o budismo fala que tudo o que lhe acontece ao seu redor nada mais é que projeção mental. Aí no cristianismo tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E aí o mestre parafraseia também uma seita japonesa lá, que ele fala o seguinte, a mente de quem se defronta com você é seu espelho. Em outras palavras, tudo o que lhe acontece, você é inteiramente responsável. Se não está legal a projeção, a manifestação, é porque às vezes não estava legal a forma como você se via e a forma como eram os seus hábitos de reclamar, de criticar, de ficar mantendo constantemente dentro de você mágoas, ressentimentos, brigas que às vezes aconteceram há muito tempo atrás, você fica alimentando isso como se tivesse acabado de acontecer. E tudo isso vai somatizando em você, no seu corpo, e aí por isso que sua saúde não fica legal, somatiza essa mente desarmoniosa que está sempre atritando com alguém, inconscientemente, essa mente atritosa manifesta no atrito com as pessoas ao seu redor, e muitas vezes no atrito familiar. Esse atrito familiar se projeta também no atrito profissional. E aí eu não estando bem de saúde, porque somatizei um monte de coisa negativa. Não estando bem dentro do meu lar, não estando bem dentro da minha profissão, é naturalmente que eu não prospero. É naturalmente que eu não enriqueço materialmente e financeiramente. Por quê? Como ele fala, assim o mundo é manifestação na mente. E como minha mente era uma mente limitada,
manifestou-se uma prosperidade limitada ou nem manifestou essa prosperidade. Por isso que a gente fala o seguinte: mude a sua mente, mude a visão como a forma como você se vê. Jesus Cristo, ele falava isso em outras palavras. Ele falava assim: orai e vigiai. Para você se vigiar o tempo todo, porque não adianta só orar, não adianta eu só querer uma vida próspera, não adianta eu só querer uma família harmoniosa, não adianta eu só querer ter um sucesso profissional, se no meu dia a dia, na minha oração está correta. Eu quero que isso seja bacana, eu quero que isso seja maravilhoso, eu quero esse resultado de êxito na minha vida. A oração é perfeita. Mas o segredo do bolo é o vigiar. Uma vez que você quer uma família harmoniosa, você está sendo harmonioso da família? Uma vez que você quer uma profissão de sucesso com êxito, você está se esforçando a contento para que seja assim? Seja no seu esforço, seja no reconhecer o outro no trabalho, seja em você ser harmonioso com o outro e com você mesmo. Às vezes a gente quer uma coisa, pensa uma coisa, ora uma coisa, e na prática age de uma maneira diferente. E aí entra o conflito do querer e do fazer. E o que vai acontecer muitas coisas? Que o fazer, a prática, ela é mais forte do que a teoria. Por isso que, não à toa, a Madre Teresa de Calcutá, ela falou o seguinte, que felicidade é quando pensamento, palavra e ação estão em harmonia. Faz sentido, né? Vou repetir. Madre Teresa de Calcutá, ela disse que felicidade é quando pensamento, palavra e ação estão em harmonia. Isso é felicidade. Em outras palavras, é orai e vigiai. Aquilo que você pensa, fala e age tem que estar em coerência, tem que estar em harmonia, para que assim a sua vida seja. Então, para que você prospere em todos os sentidos na sua vida, tenha comportamento de pessoas prósperas. Pessoas prósperas elogiam. Pessoas prósperas, elas estão sempre em harmonia com tudo e com todos. Pessoas prósperas reconhecem o que há de bom no outro, reconhecem o que o outro fez, né? Como eu falei, tanto elogia, mas como reconhecer. Pessoas prósperas, ela coloca em prática as 5 necessidades básicas do ser humano. Quer prosperar, quer ter um time na sua mão, seja da sua família, seja um time profissional, coloque em prática as 5 necessidades básicas do ser humano. Ser amado, ser reconhecido, ser elogiado, ser útil e ser livre. Quando você pratica isso, não só para prosperar, mas para fazer com que as pessoas tenham essas 5 necessidades básicas atendidas, quanto mais as pessoas têm essas 5 necessidades básicas atendidas, mais elas estarão próximas a você. Porque, naturalmente, ela vai se sentir útil, ela vai se sentir elogiada, vai se sentir reconhecida, livre, amada. E aí, naturalmente, essa pessoa ela vai te ajudar naquilo que for preciso. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando você não faz nada disso, seja com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, as pessoas, na verdade, acabam nem te querendo por perto. Nossa, lá vem fulano, só reclama, só pega no pé, né? Nunca elogia, nada tá bom para ele, né? E aí as pessoas querem longe. As pessoas que prosperam são pessoas que, como eu falei desde o começo, estão em harmonia com tudo e com todos. Então, seja essa pessoa que age como uma pessoa próspera. E além disso, que ele fala assim, o mundo se manifesta como manifestação da mente, que tanto na Seitinoe como o budismo fala sobre isso. Na Sutra Sagrada, tem uma passagem bem bacana, eu sempre falo dela, que fala o seguinte: segunda a mente, segunda oportunidade, segunda a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações.
segundamente. Então, conforme você direciona a sua mente, conforme naturalmente você direciona a sua mente, é direcionada a sua fala, os seus sentimentos, os seus atos, você vai conduzindo o seu destino. E nessa condução do destino, é muito importante para que você prospere na sua vida, para que você tenha uma imagem de futuro. Ora, agora que eu dei uma guinada de 360 graus, me conscientizei que eu sou filho de Deus, nasci com a missão de manifestar Deus na minha vida, o que eu faço com tudo isso, Bruno? Tenha uma imagem clara de futuro. Saiba por que você acorda todos os dias. Saiba onde você quer chegar. Não fique a esmo na vida. A sua vida, ela nasceu para cumprir uma missão. Só que essa missão só terá validade se você colocar uma finalidade para a sua vida. Por isso que no livro Todos Podem Ter Sucesso, página 13 e 14, está na sua tela, ele fala o seguinte: para você ter bom êxito ou para você prosperar, ele fala assim, ó, uma das condições para alguém conseguir bom êxito, você pode colocar em parênteses, ou prosperar, é ter clara visão. O termo clara visão tem vários significados, mas eu uso no sentido da imagem do futuro. Como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai acontecer? E aí ele fala assim, ó, aquele que não tem visão de vida é pessoa que não sabe para onde deve seguir. Age sempre ao sabor do acaso e não segue na direção de um único objetivo. Por isso, não consegue ter sucesso. Ou, por isso, não consegue ter prosperidade. Ou, por isso, não consegue ter êxito. Por quê? Porque não consegue seguir em direção a um único objetivo. E às vezes tem pessoas, não é porque tem vários objetivos, tem pessoas que não têm nenhum objetivo. Fica a esmo, fica no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Opa, eu levo minha vida para onde eu quero. Ele fala, assim, ó, visão, na página 3 ainda, visão é uma imagem do futuro que desenhamos em nossa mente. Desenha na sua mente o seu destino, cria um molde mental. Portanto, é como o destino da nossa vida. Se não soubermos, isso aqui eu acho fantástico essa analogia, se não soubermos o destino para onde iremos, não poderemos nem comprar a passagem para viajarmos, seja de trem, seja de avião ou de qualquer outra coisa. Ele até faz uma outra analogia, que ele fala assim, é o mesmo que você entrar num táxi e o taxista perguntar para você, para onde nós vamos? E aí você fala assim, não sei. E aí o taxista das duas uma. Ou ele vai ficar parado, em outras palavras, você não vai sair do lugar, ou ele vai ficar rodando a esmo, com o taxímetro ligado. Essa viagem vai custar cara, porque você não vai chegar a lugar nenhum. E isso custa caro, custa a sua própria vida. Então, para que você prospere na sua vida, em todos os sentidos, qual a visão clara de futuro você tem sobre a sua vida familiar? Como é que você olharia para a sua família e falaria assim, essa família aqui é a família de sucesso, é a família de prosperidade que eu gostaria de ter? Coloca isso no papel. Qual que é a sua visão clara de futuro sobre a sua vida pessoal? Onde você olha para você de fora e fala assim, caramba, está arrebentando a boca do balão, quando essas coisas estiverem acontecendo. A sua vida financeira, a sua vida profissional, você tem uma visão clara de tudo isso? E o melhor de tudo isso, como eu falei lá atrás, a sua vida pessoal, familiar, profissional, social, nada mais é do que sombra, e é onde você tem que ter uma visão mais clara ainda, nada mais é do que sombra da sua evolução espiritual. Então até essa evolução espiritual, você tem que ter uma visão clara de futuro. Como é que espiritualmente eu vou estar evoluído daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Uma das dicas que eu dou para você, para que você tenha as respostas para essas perguntas, é para que você faça o New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seiichi-no-ie. No New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seiichi-no-ie, uma das ferramentas que nós temos lá
chama-se Projeto Prosperidade. É onde você vai colocar no papel qual é a sua visão clara de futuro, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, estou repetindo, profissional, pessoal, familiar, social, financeira e o principal de tudo, sua vida espiritual. Você vai colocar no papel isso. O que é bacana? Quando você coloca no papel, inconscientemente, as coisas começam a se movimentar para aquilo que você decidiu comece a se realizar. Mas bacana no ciclo, no New Ciclo, que antes de você fazer esse projeto como imagem de futuro, você vai colocar no papel como está o seu cenário atual hoje. Como é que está a minha vida hoje familiar? Meu cenário atual na vida familiar. Meu cenário atual na minha vida profissional. Meu cenário atual na minha vida pessoal. Meu cenário atual na minha vida financeira. E aí você coloca no papel, caramba, tá bom, tá ruim, preciso priorizar tal área ou outra área. E aí você vai, como é o tema da palestra, começar a ter uma nova visão de você e da sua vida, essa guinada de 360 graus, para que você possa mudar o resultado que foi projetado até agora. Então, reforço esse convite para você. Temos mais de 40 localidades, Brasil afora, para que você possa estudar o New Ciclo, que tem aulas tanto virtuais quanto presencial, tá? Você assiste na sua casa as aulas virtuais e tem 5 encontros que o pessoal se reúne presencialmente para que você possa assistir aulas que te ajudem a realizar aquilo que você colocou no papel, que ajude a aumentar o seu recipiente mental, que ajude a você mudar a sua visão sobre você mesmo. E o que é incrível, que no final do ano, a maioria das coisas, ou tudo aquilo que você colocou, isso obviamente vai depender do seu esforço, vai ter se realizado. Porque você teve uma imagem clara de futuro, não está andando a esmo como se entrasse num táxi sem destino algum. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que você tome decisão. Determine aquilo que você quer que realize na sua vida. Ora, você tem uma visão de que você é filho de Deus, naturalmente por ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, você nasceu para dar certo, nasceu para ser feliz. E aí a gente fala agora, tenha uma visão clara de futuro. Como é que eu vou ter uma visão clara de futuro, Bruno? Tomar decisões. O que eu preciso que realize na minha vida? Como é que eu vou olhar para a minha vida e vou falar que está bacana, que está perfeito, que está divino? Na sua tela está falando o seguinte, quando se decide de verdade, infalivelmente consegue se realizar. E aprendi que o importante de mais nada, decisão de realizar, sem se ater às condições exteriores, e que é esse o segredo do sucesso. Bacana isso, né? Você colocar-se a realizar as coisas independente das suas questões externas da sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de tomar decisão, muitas pessoas têm dificuldade de ter uma visão clara de futuro, porque fica preso ao seu eu carnal, ao seu eu fenomênico. Aquilo que eu falei lá no começo, fica preso aos seus problemas fenomênicos, aos seus problemas materiais de agora. Às vezes a gente fala assim, coloque no papel, projete a sua vida, como é que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos? E aí a pessoa às vezes coloca a mão no bolso assim, isso analogamente falando, né? Não coloca a mão no bolso, mas começa a lembrar, pô, na minha carteira não tem grana, no banco não tem grana, eu não tenho nenhuma reserva guardada, então o que eu vou projetar no meu futuro é nada, porque eu não tenho grana, eu não tenho bens materiais, então futuramente não consigo fazer nada. Ou seja, está apegado às questões materiais. O mestre Masaharu Taniguchi, em todos os livros, ele fala, não é com as condições materiais que você vai evoluir, é com as questões internas. Eu sempre, quando em aula,
quando eu vou falar sobre projeto Prosperidade, eu falo para o pessoal, gente, me traz palavras, frases sobre sonho, frases sobre ideais, sendo da Seitonoye ou fora da Seitonoye. E aí a galera vem com um monte de frases sobre sonho. Por exemplo, vou trazer 2 ou 3 aqui. O Walt Disney ele fala o seguinte, se você pode sonhar, você pode realizar. Paulo Coelho ele fala o seguinte, quando eu tomo uma decisão, o universo se conspira para que esse desejo seja realizado. Ou seja, quando eu tomo uma decisão de realizar um sonho, o universo se conspira, né? O mestre Masaharu Taniguchi, no livro dos jovens, ele fala o seguinte, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, portanto, sonhe grande. Se você pegar qualquer frase sobre sonho, nenhuma frase ele fala o seguinte, tenha dinheiro primeiro, depois sonhe. Tenha as condições materiais primeiro, depois sonhe. Tenha o ideal. Nenhuma fala isso. Toda frase sobre sonho, dentro da Seitonoye, fora da Seitonoye, sempre fala, sonhe. Se você pode sonhar, você pode realizar. Ou o Henry Ford falava o seguinte, né? Quando toma uma decisão, os corpúsculos espirituais começam a se movimentar para que esse meu desejo, que essa minha ideia se realize. Ou seja, não se atenha às suas condições exteriores. As suas condições exteriores era a projeção do hábito que você tinha até agora. Como a partir de agora você vai ter novos hábitos para prosperar, vai pensar como próspero, falar como próspero e agir como próspero, naturalmente você vai atrair próximo de si situações que atraem prosperidade. Mestre Masaharu Taniguchi, em vários livros, ele fala, leia biografias de grandes personalidades. Por que ele incentiva para que a gente leia biografia de grandes personalidades mundiais? Porque a gente vai perceber que todas elas se tornaram personalidades mundiais naquilo que se propuseram a fazer, não é porque tinha muita grana ou tinha muitas condições financeiras e materiais. É porque elas não se tiveram condições externas. E elas lançaram mão unicamente, exclusivamente, do capital não material que atrai a prosperidade. Teve hora que ela teve que ser perseverante. Perseverança está dentro de todas as pessoas. Teve horas que ela teve que ter resiliência. Capacidade de ser resiliente está dentro de você. Teve hora que a pessoa teve que ser pontual. Em todo momento ela teve que manifestar um bom caráter. Ou seja, todos esses exemplos que eu estou dando, a gente consegue ser, consegue fazer. Isso está dentro de nós. E aí quando eu consigo aflorar essa divindade, esses atributos de Deus, né? Através da pontualidade, do bom caráter, da resiliência, da persistência, né? Eu consigo realizar aquilo que eu preciso realizar, aquilo que eu determinei com a minha mente. Então ele fala assim, não se atenha às condições materiais. Esse é o segredo do sucesso. Se atenha à sua divindade, se atenha à sua essência, assim como as grandes personalidades mundiais fizeram para chegar aonde chegaram. E aí ele fala o seguinte, no fim das contas, o resultado é determinado pelo conceito que a pessoa tem de si mesma, se ela se considera capaz ou incapaz. Existe um ditado que fala bem isso, né? Se você se considera forte ou fraco, das duas maneiras você estará certo. Vamos nos considerar somente forte? Vamos nos considerar somente capaz? Vamos nos considerar somente filhos de Deus? Vamos nos considerar somente prósperos em tudo aquilo que nós fizermos? Para que a gente sempre esteja certo e coerente com a nossa essência? Então haja como tal. Ele fala assim, ó, ele retoma aquilo ali, no fim das contas, página 20, todos podem ter sucesso. Livro fantástico. No fim das contas, o resultado é determinado pelo conceito que a pessoa tem de si mesma, se ela se considera capaz ou incapaz. Portanto, o que a torna fraca é o conceito dela que é
fraca. De modo análogo, dependendo do conceito, terei bom êxito ou não sou capaz de ter êxito, a pessoa terá ou não sucesso. Não são as condições exteriores que determinam sucesso ou insucesso, mas o conceito que a própria pessoa tem de si. Saindo da teoria e indo para a prática. A pessoa que se vê como uma pessoa fraca, uma pessoa que só tem azar na vida, que nada dá certo, toda vez que ela vai começar um empreendimento, uma coisa nova, começa a dar errado, o que ela faz? Porque ela tem um conceito que ela é fraca, que tudo dá errado e que ela é azarada. Ela baixa a cabeça e fala assim, comigo é assim mesmo, sempre dá tudo errado, não adianta fazer nada, sou azarado, nada dá certo para mim. E aí, ela entrega os pontos, e às vezes era até um problema pequeno que poderia ser transposto facilmente, mas por ela ter essa fraqueza dentro dela, esse conceito de azar, de que nada dá certo, ela entrega os pontos, não encara aquilo que precisa encarar. Diferentemente da pessoa que ela tem certeza de que nasceu para dar certo, de que é capaz e que a sorte e todas as condições para ela ter sucesso e vencer na vida já está com ela, ela sabe inclusive que os obstáculos vão acontecer, mas ela tem uma perspectiva diferente. Ela começa um novo empreendimento, um novo negócio, começa a acontecer algo ruim, algo negativo, ela fala, espera aí, eu tenho capacidade, como é que eu resolvo isso? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu saio dessa? Espera aí, deixa se eu fizer por esse caminho, e se eu fizer por outro caminho, e se eu tentar por aqui? Ou seja, ela não desiste, porque ela sabe que depende só dela para sair daquele problema, porque ela sabe que o êxito já está dentro dela. Não é que ela não vai ter fracasso, não é que ela não vai ter obstáculo, mas ela sabe que ela tem capacidade para enfrentar qualquer dificuldade. Lembra do exemplo das grandes personalidades mundiais? Elas se tornaram personalidades mundiais. Não é que ela teve um caminho lindo do ponto A ao ponto B retinho. Na verdade, todas as pessoas, elas sobem, às vezes tem um problema, aí sobe um pouquinho, tem uma dificuldade. Mas o que faz com que a pessoa vai descendo e caindo, descendo, caindo e subindo novamente, é a forma como ela encara esses obstáculos, essas dificuldades. E essa forma tem muito a ver sobre o conceito como você vê a si mesmo. Por isso que ele fala, se você se ver fraco, assim será. Se você se ver forte, assim será. E como você mudou a sua visão, deu uma guinada de 360 graus na sua vida, você tem certeza que você é vencedor, de que você nasceu para dar certo, nasceu para ser próspero, feliz e saudável, porque você é filho de Deus. Deus não colocou você neste mundo para sofrer, para fracassar, para passar dificuldades na sua vida. Ele colocou você nessa vida para manifestá-lo. E assim haja. Se não estava legal na sua vida, é porque você não sabia como era o modo correto de agir. E agora você está aprendendo, siga nesse caminho. E aí, para terminar, eu adoro essa frase, que ela está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Lá, ele fala o seguinte, antes tem uma frase que ainda estava no livro, fala assim, ó, não fugir da vida, não mais verá como o reino da matéria e sim como o reino de Deus. Foi um dos primeiros textos que a gente leu. Ele fala o seguinte, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. Em outras palavras, ele fala assim, ó, no âmago da matéria, na essência dessa matéria, na essência desse corpinho seu de pele e osso, muita gente pele, osso e bacon, na essência desse seu corpo, na essência dessa sua matéria, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. Acredite nisso. Você tem o DNA da vitória.
Você tem o DNA do sucesso, você tem o DNA da prosperidade, porque o seu DNA é divino, o seu DNA é de Deus. Viva assim, fale como Deus, pense como Deus e haja como Deus, para que você prospere em todos os sentidos da sua vida. Eu agradeço a participação de todos vocês nessa oportunidade em poder estudar sobre este tema com vocês. Espero revê-los em alguma atividade presencial nossa da Seichonoye e da Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Esteja sempre conosco, ampliando esse recipiente mental e aumentando cada vez mais a sua convicção de que você é filho de Deus. O seu DNA é divino, o seu DNA é de Deus. Um grande abraço. 1º de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seichonoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para a sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seichonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!